Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Professor, empresário, jornalista por formação. Mas é como político que Djalma Maranhão é lembrado até hoje na história de Natal e do país. Prefeito da capital por 2 vezes, de 1956 a 1959 e de 1961 a 1964, Djalma foi deposto na segunda gestão pelo golpe militar. A defesa pela democracia foi uma bandeira até a morte. Eu convivi pouco com o meu tio, né? Quando ele foi para o exílio, eu tinha apenas 6 anos de idade. Mas, desde garoto, eu lembro ainda de coisas, a sua personalidade marcante, os veraneios na sua casa de praia em Ponta Negra, né? E o período, né, conturbado em que ele foi deposto da prefeitura e foi amargar o seu exílio no Uruguai. Foi um momento muito doloroso para a nossa família, né? Não só para a nossa família, mas para a família de todos aqueles que lutaram por um Brasil digno, soberano e democrático. A ditadura interrompeu um sonho que era uma Natal, que hoje é muito diferente, né? Eu diria que Djalma Maranhão foi um grande visionário, né? Não só um visionário em termos de ideias, mas em termos práticos. A família Maranhão acaba tendo 2 figuras muito interessantes aqui no Rio Grande do Norte e 2 que morreram, né? Uma que é o Luiz Maranhão, Luiz Inácio Maranhão Filho, que é um desaparecido político, assassinado pela ditadura militar. O outro é o próprio Djalma Maranhão, que é o único político do Rio Grande do Norte que morreu no exílio, né? E você querer entender por que Djalma morreu e por que ele foi colocado fora de Natal é uma coisa, digamos, que talvez as novas gerações achem uma coisa louca, né? Digamos, alguém que quis educar toda a população. A gestão de Djalma Maranhão foi revolucionária para o desenvolvimento de Natal na época. Uma de suas marcas está presente na área urbanística. A criação do estádio municipal, né, onde é hoje o Arena das Dunas, na época que Djalma era prefeito, ele convocou o arquiteto Moacir de Góes para fazer um projeto. Definiram aquele terreno, foi alocada uma verba e até foi iniciado o canteiro de obras na época, foi cercado o terreno, né? E aí veio o golpe militar e isso foi interrompido. Como, por exemplo, a gente tem outras obras interessantes, a própria Avenida do Contorno, aqui que margeia o Potengi, foi na administração de Djalma. O primeiro trecho da via costeira que ligava Areia Preta até a Mãe Luísa, ali pegando pelo Farol, né? Já na época de Djalma. A primeira, digamos assim, intervenção que buscava revitalizar a Ribeira, eu diria que foi na gestão dele com a colocação da antiga rodoviária na Praça Augusto Severo, que, vejam bem, naquela época ele já pensava em transporte intermodal. Se você olhar direitinho, que foi a Galeria de Arte, ali da Praça André de Albuquerque, que foi inaugurada por Francisco Brenan, que na inauguração estava lá Ariano Suassuna, foi criminosamente colocada abaixo por picareta, né? O desafio de vencer uma crise orçamentária também foi um projeto de governo. O ex-secretário de Finanças e amigo de Djalma, Roberto Furtado, lembra como o prefeito recuperou as finanças de Natal. Nós tínhamos cerca de 18 mil unidades cadastradas de imóveis. Fizemos, então, um levantamento aerofotogramétrico através de uma empresa de âmbito nacional e que passamos, então, para 42 mil imóveis. E isso triplicou praticamente a arrecadação do imposto. Com uma virtude, dispensou-se aquele de pequena
de pequeno valor os impostos. Demos isenção àqueles que não tinham capacidade de pagar o imposto. Fomos a campo fazer o cadastramento e cadastramos 42 mil imóveis, com a consequência da triplicação da receita do imposto predial. Na cultura, Djalma teve um olhar atento ao realizar festivais de folclore e sempre prezar pela companhia do mestre Câmara Cascudo. Mas a maior lembrança da gestão de Djalma Maranhão está na educação. O prefeito do subúrbio, como ficou conhecido na época, implantou a maior política pública de erradicação do analfabetismo em Natal até hoje. O projeto De Pé no Chão também se aprende a ler. Imagina que loucura. A rua que você mora tem uma faixa dizendo nessa rua tem apenas 10 analfabetos. A outra, quer dizer, a cidade tinha uma competição muito legal para erradicar a questão do analfabetismo. Imagina uma cidade com cerca de 120 mil habitantes em 1960. Ele faz uma campanha de baixo para cima. Uma campanha, como se diz, auscultando, ouvindo o povo. Ele tinha 140 comitês nacionalistas. Ele tinha aquilo que a gente está retomando agora, que são os chamados comandos populares de Djalma Maranhão. Os comandos populares que tocavam desde o chiado da botina, as músicas das campanhas dele para prefeito como para senador em 62, também tinham um lance de conscientização. Quer dizer, naquela época que tinha muito mais analfabeto, ou tinha uma grande quantidade de analfabeto, ensinava-se a votar. Mas toda essa revolução do que seria um grande desenvolvimento para Natal foi interrompida pelo golpe militar em 1964. Djalma Maranhão foi preso por defender a manutenção no poder do presidente João Goulart, eleito pelo povo, assim como ele. Quando houve o golpe, publicou no seu jornal, que era o Jornal de Natal da época, que ele era o diretor, a primeira página só tinha 2 nomes. Aliás, 3. Jango é legalidade. No dia 31, estava reunido na prefeitura, à noite, quando chegou o exército e evacuou a prefeitura. Ele não foi preso nessa ocasião. No dia seguinte, de tarde, estava eu no meu gabinete, que ficava ao lado do gabinete do prefeito, quando chega o meu assessor e me comunica: Djalma foi preso. E a prisão se deu da seguinte maneira: foi levado para o quartel-general e lá, conversando com o comandante disse a ele: o senhor não está preso e pode evitar sua prisão, desde que renuncie ao cargo de prefeito. E ele, então, com a responsabilidade que tinha de mandatário, recebido com o voto do povo a prefeitura de Natal, preferiu a prisão. E daí foi levado para o quartel do 16 da RI. Preso político, Djalma foi exilado no Uruguai, sem esquecer a família e os amigos em terras potiguares, escreveu cartas. Documentos publicados neste livro. As cartas eram endereçadas ao filho Marcos, à mulher Dária, onde faz citação ao sobrinho neto Haroldo Maranhão, e ao amigo Roberto Furtado. Ele confessa todas as dificuldades que passava. E eu, como advogado dele, ficava dando notícia a respeito do andamento dos processos a que ele respondia. E então, dessas cartas do exilado, que são cerca de 22, 23 cartas, 8 ou 10 são para minha família. Quando tinha uma oportunidade que alguém viajava para lá, mandava doce para ele, que era o vício dele. Pois bem, então Djalma morreu de saudade. A verdade é essa. Quem lê as cartas dele sente isso. Inclusive no grande poema que ele escreveu, Vocação de Natal, dedicado a Natal, ele confessa tudo isso. É um homem que amava a sua cidade como poucos chegaram a amar. Relatos que desenham um pouco do que foi o grande homem, político e nacionalista Djalma Maranhão. Ainda no exílio,
onde previu sua morte em 1965, Djalma escreveu esta mensagem ao povo brasileiro, onde encerra exaltando o amor pela terra natal e a defesa pela democracia. Companheiros, meus irmãos, mesmo distante, continuo presente na cidade. O vento trará minhas palavras e cada alvorada recordará a claridade da minha luta, permanentemente lembrada pelo coração do povo. Djalma Maranhão morreu há 56 anos no exílio, saudoso pela família e por Natal. Em 27 de novembro deste ano, data em que completaria 100 anos de vida, familiares e admiradores da figura de Djalma Maranhão realizam programações que certamente vão perpetuar a memória de um dos maiores prefeitos de Natal. Foi um político comprometido com o seu tempo e comprometido com o seu povo e o seu país. Djalma trazia em seu entorno figuras muito interessantes. Você tinha a própria Maílde Pinto como a mulher que trabalhava a questão da cultura. Você tinha Moacir de Góes, que trabalhava a questão da educação. Como você tinha N pessoas, Geniberto, Omar Pimenta, né? Quer dizer, o próprio Luiz Maranhão. Então, Djalma, além de ter sido um grande prefeito, era alguém que agregava. Eu posso dizer que era um democrata, que era um homem de uma visão extraordinária, que cuidou da cidade como pouca gente poderia fazer. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa.